Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com os nossos subsídios doutrinários, subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios históricos, geográficos, arqueológicos, enfim. Todos os subsídios que pudermos disponibilizar para o professor e a professora, melhorar o seu plano de aula, enriquecer o seu plano de ensino. Assim estaremos disponibilizando aqui no canal os subsídios necessários para você, professor e professora. O objetivo é exatamente este: ajudar-te para que sua aula cada dia mais seja interessante, seja importante, seja rica, para que os alunos da escola dominical interessem-se cada dia mais, porque interessando eles aprendem, aprendendo vão executar, executando está de acordo com a palavra de Deus e a bênção de Deus estará sobre a vida de todos nós. Quero agradecer a você que é inscrito no canal EBD em Ação. São mais de 3.000 inscritos no canal, para a honra, para a glória de Deus, um canal que tem 1 ano de existência, mas que tem atendido aí diversas pessoas, e esta é a nossa intenção, ajudar os professores de uma forma clara, sem linguagem técnica, mas com as explicações simples, porém ricas e abençoadas para a sua vida. Te agradeço pelos likes, pelos comentários, pela divulgação. E você que está acessando o YouTube e está deparando-se com o canal EBD pela primeira vez, não é um inscrito, corra, venha inscrever-se no canal. Tem uma tarjazinha vermelha com as letras brancas escritas inscreva-se. Corra lá, clica lá. Ali você clicando já está inscrito no canal. E estando inscrito, você pode assistir os vídeos. Gostando dos vídeos, dê um likezinho, bastante like, dizendo gostei dos vídeos, gostei. Gostando, você pode compartilhar, divulgar, comentar e ativa o sininho também, porque quando você ativa o sininho do seu canto esquerdo aí do vídeo, no seu canto direito aí do vídeo, você é notificado de vídeos novos. É como se alguém te dissesse: corra lá que tem vídeos novos no canal EBD em Ação. E toda semana postamos os vídeos, tanto das lições dos adultos quanto das lições dos jovens. E os vídeos dos trimestres passados estão disponibilizados através de playlists, são pasta com o trimestre inteiro ali dentro. Então você clica na pasta, abre todos os vídeos do trimestre, pode assistir, comentar, divulgar, baixar, faça bom uso desse material que é especialmente para você, professor e professora, alunos e alunas e a todos os amantes da escola dominical. A lição de número 4 está datada do dia 28 de abril de 2019, cujo o título da lição 4 é o uso virtuoso dos bens materiais. E o texto do dia está em 1 Timóteo 6,17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. E a síntese: nosso dinheiro e nossos bens materiais devem ser adquiridos mediante o nosso trabalho honesto. O pastor comentarista da lição, Natalino das Neves, ele usa 2 textos interessantes, que é Tessalonicenses e Timóteo. Aos Tessalonicenses é a perspectiva que eles tinham sobre o trabalho, as questões relacionadas à volta de Cristo e ao trabalho. E para Timóteo, recomendações ao jovem Timóteo, que era pastor, como ele deveria ensinar, se portar e lidar com a ansiedade do povo em busca das riquezas. Então são textos ricos e precisos que estão relacionados aos dias atuais, é uma contextualização. Quando lemos estes textos, parece que estamos vivendo, parece que eles foram escritos para a atualidade, parece-me que Paulo estava presenciando a nossa sociedade e ele escreve para nós, de uma forma que é tão contextualizada e tão presente na nossa vida. Então é uma lição precisa, porque hoje em dia as pessoas estão buscando as riquezas. O consumismo ele está presente na vida da sociedade. O secularismo está presente na vida da sociedade. Então, como que a igreja deve lidar com essas questões corriqueiras do dia a dia? Então, são exemplos práticos, principalmente para a juventude, que estão vindo com força total para o trabalho, para os estudos, para se integrar na sociedade e levar avante a liderança social. Porque tanto a sociedade quanto a igreja, elas estarão diante dos jovens daqui mais uns dias. Eles serão os líderes, sejam líderes políticos, sejam líderes religiosos, pastores e pastoras,
estarão presentes nessa sociedade. São eles que estarão dirigindo de uma forma geral. Então precisam-se de um preparo a eles, precisa-se de uma admoestação, precisa-se de ensinos para que eles possam, quando chegar a este posto, levar com equidade, com equilíbrio. E para os nossos jovens cristãos, nós estamos ensinando para eles qual a forma principal do trabalho, os objetivos do trabalho e o que é a fonte primária da sua vida e como que eles devem se portar diante de Deus, da igreja e do trabalho e de todos os seus afazeres sociais. Então é um tema importante. Os jovens estão se qualificando, estão estudando e de uma forma geral já estão no mercado de trabalho. Agora, qual que é a postura que eles devem ter, a postura recomendada que eles precisam se apresentar diante da igreja, diante da sociedade, diante de Deus? Então as lições são precisas. Primeiro tópico, o pastor Natalino fala que o cristão deve viver com seu próprio dinheiro, fruto do seu trabalho, que aqui já é uma exortação. Quando trabalhamos, todo trabalhador ele é digno do seu salário. Então, o que nós presenciamos na nossa sociedade hoje é pessoas que vivem com dinheiro que não são deles, não são fruto do trabalho dele. E quando as pessoas se apoderam do dinheiro que não são delas, vai fazer falta para outros. Como é o caso do Brasil, está fazendo falta o dinheiro que foi tirado da sociedade, o dinheiro que foi tirado da educação, o dinheiro que foi tirado da saúde. Então está fazendo falta e eles estão vivendo com dinheiro que não são dele. E a Bíblia condena essa perspectiva. A Bíblia condena essa prerrogativa de viver às custas dos outros. O texto áureo fala sobre olhos altivos, a ganância, olhar por cima dos outros e perceber que os outros não merecem ou até mesmo lograr os outros. Isso não é recomendável. O trabalhador é digno do seu salário. Se nós trabalhamos duramente para ter uma vida confortável, isso é louvável. Então as lições vêm admoestando cada dia mais todos os trabalhadores. Todos nós somos trabalhadores e precisamos estar de acordo com o que a Bíblia diz sobre o trabalho. A questão dos Tessalonicenses era que eles estavam vivendo sobre a iminência da volta de Cristo. Então colocaram em mente, segundo os ensinos da época, que Jesus está prestes a vir. Então para que eu estar trabalhando se ele vai vir? Para que eu ajuntar riqueza, se preparar nesse mundo se ele está próximo a vir? Vai ser tempo perdido. Então eles paravam de trabalhar, viviam a custas alheias, e pesava para outros irmãos, lógico que pesa para outros sustentá-los, e isso é o reclame de Paulo. Por mais que os cristãos eles devam viver na iminência da volta de Cristo, como os discípulos. Paulo ele vivia esperando a Cristo. Ele tinha tanta certeza que ele iria ser arrebatado vivo, que ele diz aos Coríntios, capítulo 15, na verdade, nem todos dormiremos. Ele se inclui naqueles que pensavam que não morreriam. Porque dormir, o sentido ali é de morrer. Nem todos morreremos, era o que ele estava querendo dizer. Mas todos seremos transformados. Então Paulo tinha essa intenção, essa esperança de ser arrebatado vivo e não passaria pela morte. Agora, isso não é o problema. A questão dos Tessalonicenses não era esperar Cristo por aqueles dias, por aquela ocasião. O problema era que eles pararam com tudo, pararam de viver, para viver em busca da volta de Cristo. Pararam de trabalhar. E houve períodos que a igreja assembleiana brasileira pensou também assim. Para que eu vou passar 4 anos em uma faculdade se Cristo está próximo a vir? Então eu vou fazer a obra, vou evangelizar, vou estar preparado. Para que eu ficar atrás de emprego? Para que eu ficar trabalhando 8, 10 horas de carga horária todos os dias, se Cristo virar e esse dinheiro, tudo vai ficar aqui, não vamos levar nada daqui. Então muitas pessoas pararam de estudar e aconselhava-se a juventude a não estudar, porque Cristo estava próximo a vir, até mesmo ao trabalho, a juntar dinheiro para que esse Cristo estava próximo a vir. E nada disso adiantaria na volta de Cristo. Então muitas pessoas eram aconselhados assim. Tivemos, depois disso, deste pensamento, um período em que as pessoas anunciavam o analfabetismo, viver uma indiferença espiritual. E não é assim. O que Paulo está dizendo é que nós devemos esperar Cristo enquanto estamos trabalhando.
ou enquanto trabalhamos, esperar a Cristo. E enquanto estudamos, esperar a Cristo. Ou estar preparado para a volta de Cristo enquanto estudamos. É vice-versa. Não tem como você parar tudo, porque não sabemos o dia nem a hora. E o trabalho é necessário. Nós precisamos comer, nos alimentar, nos vestir, todas as nossas necessidades básicas, precisamos e colhemos isso através do fruto do nosso trabalho. Então a juventude, o conselho hoje é diferente, porque os entendimentos vão se aflorando, vão evoluindo, vamos aprendendo. Então os conselhos para a juventude é assim: faça o seu trajeto de vida, faça os seus planos para o futuro. Faça os seus planos de família, de casamento, de profissionalismo, de trabalho, aquilo que você quer galgar. Continue estudando, porém, sempre colocando a volta de Cristo como em primeiro lugar. Nunca parar de fazer as coisas em detrimento da volta de Cristo, ou esquecer a volta de Cristo pensando nessa vida presente. Não. Mas enquanto estamos estudando, esperando a volta de Cristo e preparado para ela. O preparado para ela enquanto estudamos, vice-versa. Enquanto trabalhamos, esperamos a volta de Cristo. Enquanto esperamos a volta de Cristo, trabalhamos, planejamos até que Cristo venha, porque os nossos planos, os nossos projetos não vão frustrar os planos e os projetos de Deus se estivermos preparados. Se nós temos planos e projetos e estamos trabalhando, buscando solucionar os sonhos e as nossas realizações através de estudos e através de trabalhos, e se Cristo vier, vai prevalecer o plano e o projeto de Deus, que é arrebatar a sua igreja. E nós estaremos arrebatados. E todos os nossos planos ficarão aqui. Agora, se nós continuamos esperando a volta de Cristo e colocando em execução os planos, os projetos e o sonho, e Cristo não vier, os nossos planos e projetos são realizados, nós vamos avante até que Cristo volte e nos leva. Não há problema nenhum. Então vamos continuar na lida, na luta, na busca, realizando sonhos, projetos, trabalhos, famílias e etc. O segundo ponto, Paulo chama atenção para o seu próprio exemplo, porque os romanos e os gregos achavam que o trabalho pesado era trabalho para os menos favorecidos, era o trabalho para os escravos, e que esses trabalhos pesados não dignificavam o homem. Os mais dignos, os mais inteligentes, os mais favoráveis viviam pensando, viviam atrás de um escritório, viviam planejando. E Paulo prova que esta ideia está errada. O trabalho é todo. O trabalho é para todos os homens, homens e mulheres no sentido genérico. Então Paulo mostra como se faz. Ele mesmo vai em busca de trabalhos pesados. Por mais que ele tinha a inteligência, era um homem de destaque social, era um doutor da lei. E ele vai trabalhar com seus próprios esforços, fazendo tendas, o trabalho forçado. E isso não deixou ele menos honrado e nem menos digno. Se torna pessoa importante. Então ele deu exemplo, ele vai e mostra como se faz. Então nenhum trabalho ele é menos do que o outro tipo de trabalho. Seja os que trabalham em trabalhos braçais, diante do sol, ou aqueles que trabalham atrás de projetos de grandes escritórios, de grandes empresas. O importante é a gente trabalhar sempre, executar as oportunidades que nos vêm à mente, que nos vêm nas mãos. A Bíblia diz assim: tudo que tiver às mãos para fazer, faze-os conforme as tuas forças. Então nós precisamos fazer tudo. Observe que José, mesmo sem ter remuneração nenhuma, ele trabalhava com qualidade, trabalhava com eficiência. E isso foi louvável e ficou registrado para o nosso enlevo espiritual. Paulo condena a ociosidade dos Tessalonicenses no terceiro ponto do primeiro tópico. Então a ociosidade, ficar ocioso, isso já aconteceu em épocas que as pessoas entendiam que fazer a obra era pegar uma pasta, uma valisa ou uma Bíblia e sair de casa em casa e se alimentar daquilo que derem para ele. Era como se uma espécie de viver pela fé. Isto não é viver pela fé. Viver pela fé é aquilo que os brasileiros já fazem, vive com o salário mínimo, sobrevivem com o salário mínimo. Então observe, na verdade, precisamos trabalhar, não viver à custa de outros, em busca de oferta e disso para viver uma vida sem o trabalho. Enquanto trabalhamos, todas as pessoas que Deus chamou na Bíblia estavam ocupados com alguma coisa. Deus chama-os para viver pela fé, é diferente. Então não existe nenhum desocupado sem um trabalho que Deus vai chamá-lo. Nós precisamos executar, trabalhar, saber que o trabalho dignifica o homem. O trabalho foi instituído por Deus. Meu pai trabalha até agora. Em 6 dias Deus trabalhou, no 7º descansou. Então são questões divinas do trabalho. Agora o pecado é que torna o trabalho tedioso, cansativo. Foi o pecado que deixou o trabalho de ser algo elogiável,
indesejável. Foi o pecado que deixou o trabalho indesejável. No segundo ponto, o pastor Natalino fala que o cristão não deve colocar sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, o cuidado com o desejo de acumular riquezas. Os ímpios já fazem isso. Eles acumulam riquezas e cada vez que eles se tornam mais ricos, mais miseráveis eles se tornam. Menos ajudam os pobres e os necessitados. Quando nós olhamos para o âmbito do Antigo Testamento, a prerrogativa das riquezas, das bênçãos materiais era sempre em detrimento para ajudar os pobres, os necessitados, os órfãos e as viúvas. Quando olhamos para o Novo Testamento, não foge dessa prerrogativa. Deus sempre ele quer ajudar os menos favorecidos. Quando nós nos dispusemos a fazer isso, o nosso trabalho, aquilo que nós acumulamos para ajudar os nossos entes queridos, isso é louvável. E a Bíblia diz assim, ajudar os domésticos da fé, principalmente da nossa família, depois os domésticos da fé, e assim sucessivamente. É para isso que Deus ele nos dá o dom da riqueza, ou nos dar bens materiais, para que as pessoas vivam, porque o que causa a desigualdade social, muitos com muitos e muitos sem nada, é o pecado, é a injustiça social através do pecado, é a questão do egoísmo através do pecado. Então é o pecado que causou tudo isso. Agora, quando nós entendemos quando nós entendemos o plano divino, quando entendemos a vontade divina de Deus, nós já não estamos mais sob a influência do pecado, mas sob a influência do amor de Deus, a influência da ação do Espírito Santo. Então, o que nós temos, nós reconhecemos que não somos nós, mas Deus que nos deu para quê? Para um favor maior, ajudar os nossos irmãos. Portanto, o que é condenado na Bíblia é a cobiça, é o desejo desenfreado de acúmulo de riqueza. Cobiçar, viver por ela, porque daí nós esquecemos o amor de Deus, o amor do próximo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, esquecemos disso. E vamos viver em busca de coisas supérfluas, que são coisas materiais. E às vezes valorizamos mais o que é material do que o ser humano, o nosso semelhante, que é algo espiritual. Mas o que preza muito, por isso que dos 2 mandamentos estão em comum acordo. O primeiro grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Não entra as questões das riquezas, a defesa dos nossos bens, nem a busca desenfreada por algo material. Não entra isso. Entra sim o amor ao próximo, que é o nosso semelhante, e a Deus. O que percebemos das lições desse trimestre para o jovem falando das riquezas, do dinheiro, do acúmulo de riqueza? O primeiro ponto é que essa ideia de que quem é rico é abençoado, é próspero e recebe o favor de Deus. Quem tem posses tem a bênção de Deus. Quem tem posses está de acordo com a vontade de Deus. Os que são prósperos é porque ele tem o benefício de Deus, é fiel. Não está condicionado às riquezas, à vida espiritual, à nossa obediência e a nossa caminhada, ou até mesmo a nossa salvação, não está limitada às riquezas e às posses materiais. Não, senhores. As riquezas, ela vêm tanto para ímpios quanto para justos. Então, eles têm aí os justos, os ímpios, que são ricos, milionários, e toda a vida não amam o próximo e nem amam a Deus. Amam as suas riquezas e confiam nelas. Agora, também não está dito na Bíblia que aqueles que são pobres é porque está desprovido do amor de Deus. Não tem a bênção de Deus. Os que não são prósperos e são pobres, eles não têm afinidade nem à salvação, não está dito isso. Então, nem o extremismo ele é recomendável, mas um equilíbrio. O equilíbrio. E nem os pobres são aconselhados a buscar essas riquezas enfreadas, também não. É desaconselhado isso. Até porque o provérbio diz que a riqueza é um dom de Deus. Então a pessoa tem o dom e ele pode trabalhar com esse dom. Agora, o que manda, os que querem ser ricos e vivem ociosos com isso, em busca desenfreada, vão acabar esquecendo-se de Deus. Então, o importante é estar apegado com Deus e trabalhar duro, porque o trabalho dignifica o homem. À medida que trabalhamos honestamente com afinco, sem esquecer as famílias e as coisas de Deus, é lógico que nós vamos conseguir. Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas. Então, é trabalhando que se consegue as coisas. Vamos em busca dos nossos sonhos, trabalhando, estudando, pondo em prática através dos nossos esforços. Deus vai conceder a saúde, sim, para o sustento. Agora, o que precisamos estar atento é que não vamos
através da busca do trabalho, das riquezas, esquecer a família, perder tempo. Muitas pessoas que passaram o tempo trabalhando, viajando, não viram os filhos crescerem. Ficava algumas horas de final de semana com os filhos e perder o momento precioso do crescimento, do desenvolvimento dos seus filhos. Isso não é louvável diante de Deus. Nós precisamos trabalhar, mas tem um limite. Por isso que essas divisões do trabalho, 8 horas para o trabalho, 8 horas para o descanso e as demais horas ser dividida entre igreja, lazer, família, escola, estudo. Então é dessa forma que precisamos estar atentos. É tudo como de trabalhar o tempo determinado e preservar da família e também ter o tempo para buscar a Deus e as coisas de Deus. Aí Deus vai honrar e nós seremos então abençoados. Professor e professora, esses são os conselhos das lições que eu trago aqui para você e leve isso para os nossos jovens, para que eles possam, a partir de agora, se já não vem fazendo isso, eu acredito que sim, mas que a partir de agora possam ter claro quais as perspectivas do trabalho para a sua vida, qual o lugar de Deus na sua vida e qual o lugar da família, qual o lugar dos estudos e do trabalho. E assim eles entendendo e colocando tudo no seu devido lugar, Deus vai abençoá-los e nós seremos abençoados pelos ensinos e a bênção de Deus estará sobre todos nós. Que Deus em Cristo te abençoe, professor e professora. Uma boa aula para vocês.